E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje, como planejado, Top 5 masculino. Os 5 maiores nadadores da história para mim, ok? Eu vou fazer mais ou menos como fiz com as moças. Vou começar do passado em direção ao presente. Sem maiores delongas, para mim eu começo com Johnny Weissmuller, o Tarzan. Ele foi um nadador olímpico e dos bons. Disputou 2 Olimpíadas, nessas disputou 5 provas, ganhou as 5. Mas não foram só as 5 provas, não. Diz a lenda, reza a lenda, que ele ganhou todas as provas que ele disputou. Todas as provas. Todas as provas. Então ele era uma fera nisso. Eu acho que uma das grandes contribuições dele foi glamorizar a natação. Na época em que Johnny Weissmuller ele era nadador, ele levou para o cinema o ato de nadar. O Tarzan, ele nadava. Então ele não só já era famoso por ser campeão olímpico, mas levou para o cinema, isso glamorizou a natação, isso divulgou muito a natação, consolidou a natação como um dos esportes nacionais. Todo mundo queria nadar, molecada, todo mundo queria nadar, as meninas admiravam ele, se apaixonavam por ele porque o cara nadava bem e queriam nadar também. Então ele deixou um legado muito interessante com relação a isso, e eu tenho muito respeito com relação a isso. Então ele era não só um grande campeão, que inúmeras medalhas, eu vou deixar tudo naquela descrição que eu deixei, a mesma descrição nos comentários, eu deixo uma descrição completa de toda a carreira dele. Ele não foi só nadador, ele foi jogador de polo aquático. Nos Jogos de Paris ele também tirou um bronze com a equipe de polo aquático. Ele era nadador e jogador de polo. Incrível. Então esse para mim é o primeiro. O segundo nadador do meu top 5 é o Brazuca, de quem eu já fiz um vídeo. Vocês estão lá. O legado de Ricardo Prado. Ricardo Prado, grande nadador de Andradina, natural de Andradina. Grande nadador, precoce, completo, sempre nadou medley individual, portanto uma prova para nadadores completos, né? Com 17 anos ele estabeleceu o recorde mundial, foi recordista mundial aos 17 anos, precoce, né? E quando ele foi para os Jogos Olímpicos, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, estava tudo pronto para ele ganhar medalha de ouro, porque o recordista naquela época era um alemão, o recordista tinha tirado o recorde dele há pouquinho tempo, mas ele perdeu para um canadense, Alex Brown, ficou com a medalha de prata. Só que o tempo dele foi um tempo extraordinário, virou recorde brasileiro durante 20 anos. O recorde dele dos 400 metros foi quebrado pelo Thiago Pereira, que quando ele estabeleceu o recorde, o Thiago Pereira não tinha nem nascido. Assista um vídeo lá, o legado de Ricardo Prado. É um vídeo só dele, eu não preciso nem gastar mais tempo. E é um cara que não só se dedicou à natação dentro das piscinas, mas até hoje ele ajudou a organizar Jogos Pan-Americanos, a parte de natação, ajudou a organizar a parte de natação das Olimpíadas do Rio de Janeiro, é o diretor do Centro Esportivo Maria Lenk, portanto é um cara que se dedica à natação até hoje. Top 5. Terceiro, não poderia deixar de faltar, Mark Spitz, aqui segurando algumas das 7 medalhas de ouro que ele ganhou nas Olimpíadas de Munique. 7, com 7 recordes mundiais. Ele já era um nadador de sucesso, a partir de 10 anos já destruiu. Nas Olimpíadas do México, 4 anos antes de Munique, ele já era um grande nadador e se esperava mais dele, mas ele não se deu bem com a altitude do México, 2.250 metros. São Paulo está a 760. Ele não se deu bem com a altitude do México. Ganhou 2 medalhas de ouro em provas de revezamento, provas coletivas, portanto, e ganhou uma prata e um bronze. Então ele fez uma campanha considerada apagada. Para um americano como ele não foi muito bem. Mas chegou, aí ele mudou, foi para Indiana, nadar com Conselman, se preparar para Munique.
Falou, eu quero ser o melhor, vou treinar com o melhor. Consul era o melhor técnico de natação do mundo, disparado naquela época. E assim ele fez. Então foi um cara que se dedicou muito à natação, apesar de ter uma aposentadoria relativamente precoce, mas ele estabeleceu esses 7 ouros, que foi uma referência, porque a partir dali todos os outros nadadores queriam tentar, de alguma maneira, fazer isso, e acabaram conseguindo, vocês vão ver. Quarto nadador dos meus top 10, Alexander Popov. Esse russo era muito bom, nadava muito. Grande contribuição dele para mim, que dou aula, era o nado dele, o estilo dele. O sujeito era um estilista. Ele era perfeito nadando, perfeito. Cotovelo, puxada, entrada, batimento de perna, posição do corpo, giro de ombro, respiração, tudo. Tudo. O sujeito tinha um estilo academicamente perfeito. Academicamente perfeito. Muito aguerrido, muito eficiente, muito eficiente. Ele ganhou 2 Olimpíadas, o Alexander Popov. Ele em 2 Olimpíadas ele conseguiu ganhar os 50 e os 100 metros. Ele ganhou em Barcelona e em Atlanta. Em Atlanta ganhou do Gary Hall Jr., que era o ídolo dos americaninhos e tal. Ele ganhou do cara lá. Portanto, ele fez um duplo bicampeonato. E ele queria fazer um triplo bicampeonato em Sydney. Ele foi lá para ganhar os 50 e os 100. E quase fez, porque ele ganhou os 50 metros. Depois dos 100 metros, ele ia fazer, se ele ganhasse aquela prova, eu assisti essa prova, me lembro disso. E ele ia fazer um triplo bicampeonato, mas ele perdeu do holandês, do Hogenband, Peter van den Hogenband. E aí, infelizmente, ele não conseguiu fazer o triplo bicampeonato, mas mesmo assim deixou um legado memorável. Era um estilista, era um sujeito que reza a lenda, tem umas lendas a respeito dele, né? Eu vou falar só uma aqui. Ele conseguia fazer 50 metros livres só com 20 braçadas em 25 segundos. Olha a eficiência do nado do cara. Veja como o nado correto é eficiente. Você que fica inventando moda, estilinho, querendo fazer coisa errada do ponto de vista biomecânico, o cara fazia os 50 metros livres com 20 braçadas em 25 segundos. Olha o deslize que o cara tinha, olha a eficiência de braçada que o cara tinha. Fenômeno. Fenômeno. Quinto e último top 5, ele. O senhor Michael Phelps. Oh, não dá para falar sem ele, né? Esse foi o cara que bateu o recorde do Spitz. Os dois estão aqui na minha lista, nos top 5. O Spitz, 7 de ouro com 7 recordes. O Phelps, 8. Tá bom para você? Tá bom? Aliás, a vida do Phelps foi bater recorde. Quando ele veio no Rio de Janeiro, ele bateu vários recordes que têm a ver com longevidade. Recordes que só são batidos, número de medalhas, atleta mais velho a ganhar uma medalha de ouro olímpico. Ele estabeleceu várias marcas que têm a ver com a longevidade. Ele teve um período, depois de ganhar as 8 medalhas, foi em Pequim, ele ganhou as 8, né? Ele, depois disso, ele chegou a anunciar a aposentadoria dele em 2012, chegou a anunciar a aposentadoria. Ele teve problemas com álcool, ele foi pego dirigindo embriagado. Recebeu uma pena dura, ele levou uma multa mensal durante 18 meses, ele tinha que prestar serviços, 1 ano e meio, e ele pagava uma multa mensal. Um negócio feio lá nos Estados Unidos, é um negócio sério. Eu cheguei a ver foto dele consumindo maconha naquele negócio de vidro, tem um bulbo de vidro com um tubo assim, ele consumindo maconha, ele deu uma destrambelhada, mas depois ele se aprumou de novo, voltou aos treinos e veio no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, casado com um filhinho pequenininho, uma gracinha, já muito mais amadurecido, já tinha feito as loucuras que tinha que fazer e campeoníssimo ainda, se sente em casa. O cara cai na água, está em casa, Deixou um legado de medalhas, de recordes e de superação.
pessoa, quando se envolve com o esporte, supera essas dificuldades todas. Ok? Eu vou deixar nos comentários, eu fiz uma pesquisa rápida e consegui compilar mais ou menos uma lauda de cada um deles. Não daria para falar, o vídeo ficaria extremamente longo, mas esses são os meus top 5. Eu vou deixar, como eu fiz com as moças, vou deixar um comentário para todo mundo com essas informações todas, vocês podem tê-las, né? Mas assistam o meu vídeo sobre o Ricardo Prado, eu acho que vale a pena, o legado de Ricardo Prado, que é um brasileiro que eu acho que o pessoal fala muito em outros nadadores, que deixaram bons legados, vamos chamar assim, nota 9, né? Gustavo Borges, César Cielo, outros, alguns ainda estão com a carreira em andamento, Fratos, Bruno Fratos, Nicolas, né, que é recordista do Borbo, né, recordista do 50 Borbo. Bons nadadores, mas ainda estão em andamento. Mas para mim o Ricardo Prado fica entre os top 5. Para mim é ele. Tá bom? Por hoje era isso. Se você gostou, deixa um like aqui. Me manda a sua lista. O pessoal não está enviando ainda a lista. Me manda a sua lista. Fala se a sua lista tem assim o César Cielo, pode ter, né? O Rugenband, esse holandês, é uma fera também, ganhou muita coisa também. Gary Hall Jr., esse americano, tem muito fã dele, muito fã, um velocista. Esse Tom Jagger, Matt Biondi. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Ricardo Prado, na lista dele está o Matt Biondi. Na lista dele está o Matt Biondi. Eu não vejo nada demais. Foi um grande campeão, mas não vi nada de muito interessante na vida dele, não chegou às minhas mãos nada de interessante. Paciência, tá bom? Deixa o seu like aqui, continua divulgando o nosso canal, continue divulgando, mandem as suas listas, mandem as suas dúvidas, eu tenho procurado atender o pessoal que manda dúvidas, né? Sugestões de vídeos, né? Fiquem sempre com a gente. Tchau!